Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre as boas práticas de manipulação de produtos estéreis em farmácias com manipulação, em especial a manipulação de hormônios antibióticos e citostáticos, certo? Posteriormente, a depender de quando você esteja vendo esse vídeo, teremos também um curso destinado somente para a produção de produtos estéreis. Mas hoje a gente vai ver um aspecto geral, focando nesses três componentes: antibióticos, hormônios e citostáticos. Bom, quando a gente fala, né, de manipulação de produtos estéreis, a gente não está só falando de produtos injetáveis. A gente também tem algumas soluções, né, que são estéreis, como, por exemplo, os colírios. Uma outra coisa muito importante de salientar é que os colírios são estéreis, mas soluções otológicas, por exemplo, elas não são estéreis, certo? Muita gente às vezes confunde e tudo mais. Nem todas essas soluções de cavidades, assim, elas são estéreis, ok? Bom, a manipulação. Medicamentos estéreis são formulações livres de micro-organismos e são essenciais para evitar infecções em pacientes. Sua produção e administração exigem instalações e procedimentos rigorosos para garantir a segurança. Caso a farmácia pretenda manipular soluções parenterais de grande volume, denominadas SPGV, e estéreis a partir de matérias-primas estéreis, deverá seguir a regulamentação de boas práticas de fabricações aplicadas à indústria farmacêutica no que couber. A farmácia é responsável pela qualidade das preparações estéreis em todas as etapas. Para a manipulação de produtos usados em terapias antineoplásicas, devem ser obedecidas à disposição da RDC número 2020 ou 220 de setembro de 2004, contemplados nesse anexo ou qualquer outro que venha alterá-la ou substituí-la. Quando a gente está falando aqui de terapias antineoplásicas, estamos falando de medicamentos citostáticos, ok? Para a manipulação de produtos utilizados na terapia de nutrição parenteral, deverá ser obedecida às disposições da portaria 272, de 8 de abril de 98, ou qualquer outra que venha complementar, alterá-la ou substituí-la. Então, terapia nutricional parenteral, a nível de hospital, né, ou a nível de clínica, vocês vão precisar seguir a 272 de 8 de abril de 98, certo? Não vai ser essa daqui, que é a 67 de 2007. A organização e pessoal. O treinamento do pessoal deve incluir os princípios das boas práticas de manipulação e de preparações de estéreis, chamadas de BPMPE, o acesso à área de preparações de estéreis restritos aos operadores diretamente envolvidos no processo de manipulação. Os manipuladores devem aderir aos padrões rigorosos de higiene, incluindo lavagem completa das mãos e antebraços. Então, a utilização de uma pia que não tenha rosca, né, aquela pia que você aperta, e aí com o tempo ela volta e para de liberar água. Os funcionários devem utilizar uniformes apropriados, trocados a cada sessão de manipulação. A higienização e esterilização dos uniformes devem seguir procedimentos descritos, podendo ser terceirizados mediante contrato formal, que são os procedimentos operais padrões conhecidos como POP, que toda farmácia precisa ter. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de uma manipulação de um antineoplásico, onde a gente tem aqui a profissional, né, a manipuladora completamente paramentada com o seu jaleco, um jaleco descartável por cima, uma máscara do tipo KN95, muito mais resistente do que as máscaras convencionais. A gente também tem aqui o gorro, né, de cabeça, não apenas a touca. Ela está utilizando dois pares de luva. Percebam que a luva está bem mais espessa. A gente tem a primeira luva quando ela entra na sala de manipulação e a outra, a luva, é no momento da manipulação. Lembrando que essa segunda luva, ela é uma luva estéril. Observem também na manga desse jaleco a presença de um elástico para poder justamente vedar a pele dela, né, do medicamento que ela está manipulando. Uma vez que ela está utilizando, que ela está manipulando um citostático, né, que é um antineoplásico, esses medicamentos citostáticos, eles são altamente tóxicos também, né, em contato com a pele. Então, é muito importante essa segurança, não só do produto, mas do manipulador em si, certo? Observe que ela está manipulando dentro de uma capela de fluxo laminar,
certo? Então, o que facultou, né, a utilização de um óculos de proteção individual, mas para essa manipulação ser um pouco mais completa, eu estaria sim utilizando também um óculos de proteção individual. Ela, como ela tem esse vidro, né, na frente dela, ela tem uma proteção ocular, de certa forma. A infraestrutura física da farmácia, né? A farmácia para manipulação de preparações estéreis deve seguir padrões técnicos para assegurar a qualidade das preparações. Deve possuir áreas específicas com sala de limpeza, pesagem, manipulação, revisão, quarentena, entre outras. Superfície das salas de pesagem e manipulação devem ser lisas, impermeáveis e revestidas com materiais resistentes e agentes sanitizantes. Ah, esses agentes sanitizantes são os produtos de limpeza. Devem ser evitadas superfícies de difícil limpeza e portas corrediças e tetos rebaixados devem ser vedados. O controle do nível de contaminação ambiental do ar e da superfície deve ser feito sistematicamente, utilizando mais de um tipo de desinfetante. E as salas de pesagem e manipulação não devem possuir pias ou ralos. Infraestrutura física. O acesso às áreas deve ser feito por meio de anticâmeras. Salas específicas como de limpeza devem ter classificação ISO adequada e equipamentos para limpeza e esterilização. Salas de pesagem e manipulação devem possuir classificação ISO específica para garantir a baixa contagem microbianas e de partículas. A sala de manipulação deve ser independente e possuir filtros de ar e pressão positiva em relação às salas adjacentes. Lembrando que a sala de manipulação precisa ter pressão positiva e as anticâmeras precisam ter pressão negativa. Deve existir área de superfície para revisão, quarentena, rotulagem e embalagem. E a sala de paramentação deve possuir câmeras fechadas, dispostas de segurança, ventilação filtrada e lavatório com comando que dispense o contato com as mãos. Como eu falei para vocês, utilização de pias com aqueles sensores hidráulicos que possibilita a seção da água, da vazão da água. Aí eu trouxe para vocês aqui uma imagem de uma sala de manipulação de produtos estéreis. Observem que nessa sala a gente tem até a utilização de luzes, né, de espectro azul para eliminar alguns micro-organismos. Algumas farmácias já utilizam, né, por vontade própria, né, e para poder melhorar a sua produção, correr menos risco de ter pirogênicos, né, nesse processo de manipulação, e alguns outros municípios já têm, né, algumas leis municipais que obrigam certas farmácias, né, de manipulação a possuírem essas luzes, tá? Mas na RDC 67 de 2007 ela não especifica a necessidade. Mas observem aí uma sala sem ralos, observe também o abaolamento, né, das extremidades e das quinas da sala, tudo isso para poder facilitar o processo de limpeza. Observe também que as paredes, o próprio teto e o chão são todos laváveis, não é uma tinta fácil de remover, e também são todos materiais muito resistentes, né? Uma vez que vários sanitizantes diferentes em rodízios precisam ser aplicados para facilitar a limpeza e a higienização dessa sala. Os equipamentos mobiliários e utensílios, né? Dentre os equipamentos devem ser projetados e mantidos para se adequarem às operações realizadas, né? Minimizando os riscos e erros, né? Permitindo limpeza eficiente. Devem ser escolhidos equipamentos que possam ser esterilizados de forma eficaz, sem constituírem fontes de contaminação. Produtos de limpeza e desinfecção não devem contaminar os equipamentos com substâncias prejudiciais. Após o uso, os equipamentos devem ser limpos, desinfetados e identificados com registros dos procedimentos realizados. Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos deve ser realizada conforme procedimentos operacionais escritos e com base nas especificações fabricantes, com registros mantidos, né? Então, um caderno de registros é necessário. O mobiliário deve ser constituído de material liso, impermeável, facilmente lavável e que não libere partículas. Possível desinfecção. Observe novamente aqui uma sala de manipulação, né? Observem aqui que a gente tem também o dispenser, né, para passagem dessas matérias-primas da manipulação na primeira imagem do canto superior esquerdo, onde vocês observam que um dos funcionários ele coloca essa matéria-prima dentro daquela caixa, daquela janela, e o outro lado só consegue abrir quando um dos lados se fecha, justamente para poder garantir essa pressão negativa da anticâmara e a pressão positiva da sala de manipulação, para poder evitar justamente esse processo de manipulação de contaminação cruzada no processo de manipulação de produtos estéreis. Observem novamente aqui uma planta, né, de uma farmácia, e o fluxo, né, de entrada, onde a gente vai ter essa anticâmara com vestuário, né, alguns carrinhos de apoio, e a gente vai ter a sala de manipulação propriamente dita, onde a gente vai ter a prateleira e o balcão de manipulação.
Aqui é uma tabela classificação ISO com relação ao tamanho de partículas em suspensão no ar e o tamanho da sala. Então, a gente tem aí, né, várias classes de ISO, da classe 3 até a classe 8, a depender do tamanho da sala de manipulação, certo? Matérias-primas devem ser analisadas para verificar a conformidade com as especificações dos compêndios oficiais e determinar a biocarga. Produtos para a saúde devem seguir as especificações técnicas detalhadas e estar regulamentado junto à Anvisa, né, do Ministério da Saúde. Cada lote deve ser acompanhado de certificado de análise do fabricante, garantia de pureza físico-química e microbiológica. A água para manipulação, né? A gente tem três tipos de água: a água potável, a água purificada e a água estéril. Né? A água de abastecimento e tratamento deve ser monitorada regularmente com registros mantidos. A água para preparação de estéril deve seguir características farmacopeicas de água para injetáveis. Então, aqui a gente não utiliza água purificada nem água potável, a água de injetável mesmo. Armazenamento da água não é recomendado, exceto em recirculação a 80 graus Celsius ou mais, caso contrário, deve ser descartada a cada 24 horas. Procedimentos escritos devem ser estabelecidos para a limpeza e manutenção do sistema para obtenção de água, com registros adequados. Testes físico-químicos, microbiológicos e de endotoxinas bacterianas devem ser realizados para monitorar o processo de obtenção de água para injetáveis com base em procedimentos escritos. Medidas corretivas e preventivas devem ser estabelecidas e registradas em casos de laudos insatisfatórios de água, com avaliação de efetividade das medidas adotadas. O processo de obtenção de água utilizado na preparação de estéreis deve ser validado. Então, normalmente essa água ela é obtida por uma osmose reversa, onde a gente tem aqueles 3 filtros básicos da osmose reversa, mais um outro filtro chamado de filtro 4 da osmose reversa. E, além desse filtro 4, a gente ainda tem um aparelho acoplado a essa osmose, que é um aparelho de luzes UV, garantindo, assim, uma água não só purificada, mas uma água livre de pirogênicos, chamadas de água estéril ou água para injetáveis. O controle do processo de manipulação. Precaução devem ser tomadas para minimizar a contaminação em todos os estágios de manipulação, utilizando técnicas assépticas e procedimentos validados. O programa de monitoramento ambiental deve garantir a qualidade microbiológica da sala de manipulação com registros adequados, a verificação sistemática do cumprimento dos procedimentos de lavagem das mãos e antebraços dos manipuladores, a limpeza e desinfecção das áreas, instalações, equipamentos e materiais devem ser verificados, produtos para a saúde e recipientes devem ser limpos e desinfetados antes da entrada na área de manipulação, e o invase da preparação de estéreo deve ser feita em recipiente que atenda os requisitos garantindo a estabilidade físico-química e microbiológica, a depender da formulação. Aqui eu trouxe para vocês uma capela de manipulação, né, de produtos estéreis, né, bastante utilizada para a manipulação de citostáticos. Observem aqui que a gente tem o exaustor, o filtro classe 3 tipo EPA, para fazer justamente esse processo de sucção de partículas, né, do ar para fora do laboratório de manipulação. Controle de qualidade. Matérias-primas devem passar por ensaios farmacopêicos completos, incluindo identificação, quantificação, impureza e determinação de biocarga de material biológico, certo? Testes de quantificação, impureza e biocarga podem ser realizados por laboratórios terceirizados, não necessariamente a própria farmácia precisa fazer isso. Ou produtos estéreis prontos para uso devem passar por inspeção visual, verificação de rótulo, teste de esterilidade e teste de endotoxinas bacterianas, exceto para produtos oftálmicos, claramente. Lembrando que essa inspeção visual acontece bastante com a manipulação de citostáticos, uma vez que pode ocorrer o processo de precipitação. As soluções de nutrição parenteral, elas também podem ocorrer o processo de precipitação, né? Uma vez que, a depender da ordem de inserção de aminoácidos, a gente vai ter uma interação química ali e o corpo de fundo ele se forma, certo? A amostra para teste de esterilidade devem ser retiradas em técnicas de amostragem representativas de cada ciclo de esterilização. Todas as análises realizadas devem ser registradas, então, novamente, vale ressaltar a importância de um livro-ato, um livro de registro, onde mostra todos os procedimentos, os processos, né, preventivos que foram feitos naquela farmácia. Dispensação do teste de esterilidade e endotoxinas para preparações estéreis com prazo de utilização curto em casos específicos de administração prolongada em serviços de saúde. Garantia da qualidade. Equipamentos de salas classificadas devem ser
qualificados e certificados, e os ciclos de esterilização e despirodigenização e sistemas de obtenção de água devem ser validados. Lembrando que esse processo de retirada dos pirogênicos é uma retirada de bactérias, né, de micro-organismos vivos. Procedimentos de preparação estéril devem ser validados para garantir a obtenção de medicamentos estéreis, incluindo avaliação técnica, condições diárias e dos equipamentos. Revalidações periódicas devem ser realizadas por pelo menos uma vez ao ano, sempre que houver alterações nas condições validadas. Toda documentação e registro de preparações estéreis devem ser arquivadas por 2 anos a partir da data de manipulação, e a validação e a revalidação e documentação devem ser devidamente documentadas e arquivadas, né? Processos devem seguir protocolos escritos e procedimentos operacionais pré-estabelecidos dentro do âmbito da farmácia de manipulação. Aqui eu trouxe para vocês uma caixa, um aparelho, né, que vai realizar justamente o processo de selamento de ampolas, a operação unitária de selamento de ampolas, né, vai se fazer esse processo essa operação unitária, esse processo de selamento dessas ampolas com o derretimento do vidro, é um processo apirogênico, né, com utilização de fogo. Aqui eu trouxe para vocês um fluxo, né, de farmácia com laboratório de manipulação de produtos estéreis. Requisitos para manipulação de citostáticos, que é um tópico extra, né, dentro da RDC 67 de 2007, que fala o seguinte: armazenamento exclusivo e adequado a todos os medicamentos citostáticos para preservar a sua identidade e integridade, sala exclusiva para manipulação e fracionamento de citostáticos com pressurização negativa em relação ao ambiente adjacente. Todas as operações devem ser realizadas em cabine de segurança biológica CSB classe 2, tipo B2, né, validada periodicamente, uso obrigatório de equipamentos de proteção individuais, que são os EPIs, durante a manipulação, incluindo luvas estéreis, aventais, entre outros, transporte de citostáticos em recipientes isotérmicos exclusivos, protegidos e intemperíveis à luz, né, solar, com um treinamento específico para os responsáveis pelo transporte, e implementação do programa de biossegurança e manutenção do kit de derramamento e procedimentos, né, escritos, né, para a utilização do CSB e os EPIs, incluindo os protocolos para os casos de acidente. Como eu falei para vocês, muitas dessas matérias-primas utilizadas na manipulação dos citostáticos são matérias-primas altamente tóxicas, né, e uma vez que aconteça algum problema, essa forma de como proceder, ela precisa ser muito bem registrada e a equipe precisa ser muito bem treinada. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, de uma manipulação de citostáticos, novamente, a nível hospitalar, onde a gente está observando aqui essa manipulação dentro de uma seringa, e esse daqui é um medicamento, como eu falei para vocês, os citostáticos, eles costumam, né, quando eles não foram muito bem manipulados, ou foram manipulados de forma incorreta, eles costumam precipitar, né? E provavelmente, se essa manipulação ela não for feita de forma correta aqui da imagem, esse medicamento ele vai precipitar, certo? Bom, pessoal, foi isso no nosso encontro de hoje. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção.